No vídeo de hoje eu vou trazer 10 exemplos de resposta para a pergunta comum que cai na entrevista para agente de aeroporto. Me fala um ponto fraco ou me fala um ponto que você precisa melhorar. Você que está aqui, que me acompanha, que já respondeu essa pergunta na entrevista, coloca aqui na descrição como foi que você respondeu. Você que está aqui, que me segue, que quer se preparar, que é águia, quer mandar bem no processo seletivo das companhias aéreas, coloca aí, comenta na descrição a pergunta que você quer ver o modelo de resposta por aqui. Se você não me conhece ainda, chegou aqui agora, caiu de paraquedas, eu me chamo Eustáquio, sou mentor de carreira e ajudo pessoas que querem ingressar na aviação. Já aproveita aí, clica aqui embaixo, marca o sininho que eu vou te avisar toda vez que sair um tema novo por aqui. Vamos direto para o nosso vídeo de hoje. Atenção, senhores passageiros com destino à carreira profissional que mais cresce no Brasil. Apertem os cintos e uma boa decolagem profissional. Vou agora para os 10 exemplos para explicar na entrevista. Pontos fracos, pontos negativos ou ponto de melhoria. Caso você se depare com essa pergunta na tua entrevista, você sabe como responder, você já desenvolveu o autoconhecimento ao ponto de identificar quais são os pontos de melhoria que você tem. Quais são os pontos que podem te atrapalhar no processo seletivo e fazer com que os analistas não vejam em você o candidato ideal? Quais são os 10 exemplos que você vai poder usar sem te comprometer? Corre aí, pega papel e caneta e vem comigo, vamos entender aqui sobre alguns pontos que você pode usar aí como exemplo. Primeiro, muito foco nos detalhes. Eu tenho muito foco nos detalhes. O ideal, o cenário ideal é você lembrar uma experiência de vida em que isso ficou em evidência ou em algum momento na tua experiência profissional, alguma história, alguma coisa que aconteceu em que de fato isso ficou muito visível, tá? Essa questão de que você tem muito foco nos detalhes. Então, ser orientado aos detalhes normalmente parece ser uma coisa boa, porém, se você tende a gastar mais tempo, isso quer dizer que para alguma atividade você vai demandar um tempo maior, isso pode ser considerado como um ponto fraco. Apesar disso, compartilhar que você tem atenção aos detalhes, isso vai demonstrar que você, no mínimo, é uma pessoa organizada e que você evita retrabalhos e pequenos erros, tá? Lembrando, reforçando a questão de lembrar de alguma história. Então já anota aí. O ideal aqui, e nós gostamos de ver histórias e histórias elas são lembradas. Fica aí mais uma vez a dica. Outra coisa, outro ponto que você pode trazer aí como ponto de melhoria sem te comprometer na entrevista. Não falar bem em público. É muito comum, gente, não falar bem em público, tá? Então, você pode trazer isso como exemplo. Falar em público sempre foi um desafio para mim, você pode falar isso, especialmente quando eu preciso me comunicar num grupo maior de pessoas, tá? Então, para superar essa dificuldade, comecei a participar de workshop, de comunicação, estou me expondo gradualmente em situações onde eu preciso falar para públicos maiores, tá? Então, aqui eu trouxe a situação e trouxe aí qual ação, qual plano de ação que está sendo tomado para desenvolver nesse aspecto e para melhorar, tá? Então fica aí a dica. Terceiro, gestão do tempo em ambientes acelerados, tá? Ambientes acelerados com multitarefas, com várias demandas ali, simultaneidade. Então, gerenciar o tempo de maneira mais eficiente é um desafio para todos nós, tá? Então, isso aqui é algo muito comum, então não vai te atrapalhar se você trouxer esse exemplo na tua entrevista. E você pode dizer que está usando ferramentas, começou a usar algumas ferramentas, você criou um checklist, está usando um aplicativo de gestão do tempo, além de se concentrar no que é prioridade, tá? No que é mais importante. Vejam só, então isso já dá um aspecto aí de que o cara está preocupado em gerir melhor, em ser mais eficiente, tá? Em estar melhorando continuamente. Então é um exemplo que não vai te comprometer. Tenho dificuldade em abandonar um projeto, por exemplo, tem gente que demandou muito tempo para fazer alguma coisa, se esforçou muito e daí ele fica apreensivo
em repassar isso de repente para uma outra equipe ou repassar para alguém concluir a tarefa. Ele sempre vai ficar buscando espaço, sempre vai ter um espaço para melhorar e às vezes ele é autocrítico demais, tá? Então isso pode ser visto como um ponto negativo, tá bom? Então pensa aí, essa é uma alternativa também que você pode usar, é uma outra opção. Tenho dificuldade em abandonar alguma coisa que eu estou fazendo ou repassar para outra pessoa, porque eu sempre estou enxergando a possibilidade de melhorar. Dificuldade em delegar tarefas, tá? Então isso aqui é muito comum, tá? Inclusive é um exemplo que tem muitos líderes que são assim, eles preferem eles mesmos acumular várias atribuições do que compartilhar ali com membros da equipe, com medo de que as pessoas não façam no nível de qualidade que ele deseja ou cometam alguns erros, tá? Então tendo a querer resolver as coisas por conta própria, o que me faz hesitar em pedir ajuda de imediato. Para melhorar, comecei a praticar a comunicação mais aberta com meus colegas, participar de dinâmicas em equipe, entendendo que pedir ajuda é parte do trabalho em grupo, tá? Então, parte do trabalho em grupo é pedir ajuda, tá? Então é muito comum. Então ele está trazendo a dificuldade, aqui o nosso exemplo, e está dizendo aí como está sendo trabalhado essa dificuldade para melhorar, tá, gente? Lembrando que a tua resposta tem que ser assim, tem que refletir você, tá? E para te ajudar com relação a isso, eu vou deixar um link na descrição de um site onde de maneira gratuita você pode fazer um teste de perfil para identificar quais seriam os teus pontos fortes, teus pontos de melhoria e qual o teu perfil, tá? Se você é dominante, se você é influente, se você tem como comportamento mais diante das determinadas situações que você vai encontrar de estabilidade, de conformidade, de dominância ou de influência, tá? Então você vai conseguir descobrir e identificar quais são os pontos fortes que você tem, quais são os pontos de melhoria. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Às vezes me sinto inseguro, tá? Então muito comum, isso aqui não vai te atrapalhar em nada, a insegurança faz parte aí e é algo que todos nós às vezes sentimos em um certo grau, tá? Então a falta de confiança é uma fraqueza comum, especialmente entre os colaboradores iniciantes. Porém, sentir insegurança às vezes pode causar ineficiências em seu trabalho. Por exemplo, você pode ser uma pessoa desqualificada para falar em uma reunião importante, quando sua ideia poderia ajudar a equipe a atingir uma meta, tá? Então aqui é um outro exemplo. Você pode de repente pensar em alguma situação e lembrando de trazer a situação e sempre trazer a maneira que você está trabalhando esse aspecto, tá, gente? Dificuldade em pedir ajuda. Pedir ajuda é uma habilidade necessária quando você tem experiência em uma determinada área ou está se sentindo esgotado ou não consegue lidar com uma carga de trabalho, tá? Então pedir ajuda é importante. Tem muita gente que tem dificuldade em pedir ajuda, tá? Então ele prefere fazer sozinho, acumular carga de trabalho, tá? Então você pode usar esse exemplo também. Às vezes eu prefiro acumular carga de trabalho do que pedir ajuda, mas eu sinto que isso está me atrapalhando, eu preciso de fato melhorar e eu já estou começando, eu fiz um treinamento aí de trabalho em equipe, dinâmicas de grupo, eu já estou começando a colocar em prática o que eu aprendi nesse treinamento e de fato pedindo ajuda às pessoas quando eu me sinto sobrecarregado ou com uma carga excessiva de trabalho, tá? É um outro exemplo. Falta de experiência em lidar com conflitos, tá, gente? Isso aqui é muito comum, conflitos vão sempre existir, os conflitos são gerados por causa de opiniões divergentes, tá? Então nem sempre a gente tem essa habilidade de lidar com conflitos, então é um exemplo que não vai te comprometer também. Então, embora eu seja uma pessoa calma, ainda estou desenvolvendo minhas habilidades de mediar conflitos com clientes. Para aprimorar isso, estou fazendo um curso de mediação e resolução de conflitos, aplicando o que aprendi em situações desafiadoras do meu trabalho atual. Pronto, está fazendo o treinamento e está aplicando no trabalho, tá, gente? Então, é algo comum
não saber gerenciar alguns tipos de conflitos que podem acontecer no cotidiano, muito comum, não vai te atrapalhar de forma alguma, e você precisa lembrar de trazer como é que você está trabalhando para melhorar nesse aspecto. Cautela excessiva ao tomar decisões, tá? Então, uma pessoa ali que tem uma cautela extremamente excessiva na hora de tomar uma decisão. Então, tendo a ser muito cauteloso ao tomar decisões importantes, especialmente quando envolvem fatores críticos. Para melhorar minha rapidez em situações de tomada de decisão, estou participando de dinâmicas que simulam cenários de alta pressão e desenvolvendo confiança para agir de forma mais ágil. Pronto. Está dizendo aqui, é uma pessoa cautelosa, vai demandar um tempo maior para tomar alguma decisão. Tá? De repente são decisões que envolvem fatores críticos, mas a pessoa já pensou, opa, eu vou trabalhar esse aspecto, vou fazer um treinamento, vou participar de dinâmicas onde simulam essa situação, que aí eu vou conseguir melhorar. Tá? Então a pessoa traz a situação e traz aí como é que está trabalhando esse aspecto, tá bom, gente? Então a ideia é trazer esses 10 exemplos para te ajudar a se preparar aí, caso essa seja uma pergunta que caia aí na tua entrevista. Se você quer ver alguma pergunta aí que de repente você já recebeu no teu processo seletivo e você não tem certeza de se você trouxe a resposta de maneira certa, comenta aqui na descrição desse vídeo. A partir desse momento estão passando outros vídeos aqui na lateral que vão te ajudar a se preparar para o processo seletivo das companhias. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço.